Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 8. A visão da forma universal. Depois deste incidente, Vasudeva pediu ao sacerdote de sua família, Garga Muni, que visitasse a casa de Nanda Maharaj, para calcular astrologicamente a vida futura de Krishna. Garga Muni era um grande sábio santo, que se submeteu a muitas austeridades e penitências, e foi nomeado sacerdote da dinastia Yadu. Quando Garga Muni chegou à casa de Nanda Maharaj, este ficou muito satisfeito em vê-lo, e levantou-se imediatamente de mãos postas, oferecendo-lhe suas respeitosas reverências. Ele recebeu Garga Muni com o sentimento de alguém que estivesse adorando a suprema personalidade de Deus. Nanda Maharaj ofereceu-lhe um bom lugar para sentar-se, e quando estava sentado, deu-lhe uma calorosa recepção. Dirigindo-se a ele com muita polidez, Nanda Maharaj disse: Meu querido Brahmana, seu aparecimento na casa de um pai de família é só para iluminar. Estamos sempre ocupados com deveres domésticos e nos esquecemos de nosso verdadeiro dever da autorrealização. Sua vinda à nossa casa é para nos dar alguma iluminação sobre a vida espiritual. Você não tem outro objetivo ao visitar os pais de família. De fato, uma pessoa santa ou um brahmana não tem qualquer obrigação de visitar pais de família que estão sempre ocupados com problemas financeiros. A única razão pela qual pessoas santas e brahmanas vão à casa de um pai de família é para iluminá-lo. Se perguntarmos por que os pais de família não procuram a pessoa santa ou brahmana para se iluminarem, a resposta é que os pais de família são pessoas de coração muito pobre. Em geral, os chefes de família pensam que ocupar-se em assuntos familiares é seu dever principal, e que a autorrealização ou iluminação no conhecimento espiritual é secundária. É só por compaixão que as pessoas santas e os brahmanas vão às casas dos chefes de família. Nanda Maharaj dirigiu-se a Garga Muni como uma das grandes autoridades na ciência astrológica. As predições da ciência astrológica, tais como a ocorrência de eclipse do Sol ou da Lua, são cálculos maravilhosos, e por meio desta ciência específica é possível compreender com muita clareza o futuro. Garga Muni era versado neste conhecimento, que possibilita saber quais atividades anteriores causam desfrute ou sofrimento nesta vida. Nanda Maharaj também se dirigiu a Garga Muni como o melhor dos brahmanas. Um brahmana é aquele que é versado no conhecimento do Supremo. Sem conhecimento do Supremo Absoluto, não se pode ser reconhecido como um brahmana. A palavra exata usada neste contexto é Brahma Vidham, que significa aqueles que conhecem muito bem o Supremo. Um brahmana perito é capaz de dar felicidades reformatórias às castas inferiores, ou seja, os Kshatriyas e Vaishyas, pois os Shudras não observam cerimônias reformatórias. O Brahman é considerado mestre espiritual ou sacerdote para o Kshatriya e o Vaishya. Acontece que Nanda Maharaj era Vaishya e aceitava Garga Muni como um Brahmana de primeira classe. Por isso,
ele ofereceu seus 2 filhos adotivos, Krishna e Balarama, para que ele os purificasse. Nanda Maharaj disse que não só estes meninos, mas todos os seres humanos deviam aceitar um Brahmana qualificado como mestre espiritual logo após o nascimento. Recebendo este pedido, Garga Muni respondeu: Vasudeva enviou-me para cuidar das cerimônias reformatórias destes meninos, especialmente da de Krishna. Mas se assim o fizer, pode parecer que Krishna é filho de Devaki, pois sou sacerdote da família de Vasudeva. Por seus cálculos astrológicos, Garga Muni podia entender que Krishna era filho de Devaki, fato este que Nanda ignorava. Indiretamente, Garga Muni disse que tanto Krishna quanto Balarama eram filhos de Vasudeva. Balarama era conhecido como filho de Vasudeva porque sua mãe, Rohini, estava presente ali. Mas Nanda Maharaj não estava informado sobre Krishna. E agora, Garga Muni revelava, indiretamente, o fato de que Krishna era filho de Devaki. Garga Muni também avisou a Nanda Maharaj que se ele realizasse a cerimônia reformatória, então Kamsa, que era de natureza muito pecaminosa, entenderia que Krishna era filho de Devaki e Vasudeva. Conforme o cálculo astrológico, Devaki não poderia ter tido uma menina, embora todo mundo pensasse que o 8º filho de Devaki tinha sido uma menina. Assim, Garga Muni deu a entender a Nanda Maharaj que a menina nascera de Yashoda e que Krishna nascera de Devaki e que eles tinham sido trocados. A menina, ou Durga, também informara Kamsa que a criança que haveria de matá-lo já havia nascido em algum outro lugar. Garga Muni declarou: se eu der um nome a seu filho, e se ele realizar a profecia que a menina fez a Kamsa, então pode acontecer que o demônio pecador venha e mate também esta criança, depois da cerimônia em que se dá o nome. Mas não quero ser o responsável por todas essas calamidades futuras. Ouvindo as palavras de Garga Muni, Nanda Maharaj disse: se existe este perigo, então é melhor não planejar uma suntuosa cerimônia de nomeação. Seria melhor que você apenas cantasse os hinos védicos e realizasse o processo purificatório. Pertencemos à casta dos 2 vezes nascidos, e estou aproveitando esta oportunidade de sua presença. Então, por favor, realize a cerimônia de dar o nome sem pompa externa. Nanda Maharaj queria manter em segredo a cerimônia em que se dá o nome, mas também queria aproveitar a presença de Garga Muni para executá-la. Quando Nanda Maharaj solicitou a Garga Muni com tanto ardor, este realizou a cerimônia de dar o nome da maneira mais secreta possível, no estábulo de Nanda Maharaj. O Muni informou a Nanda Maharaj que Balarama, o filho de Rohini, daria muito prazer aos membros de sua família e parentes, e por isso seria chamado Rama. No futuro, ele teria uma força extraordinária, e por isso seria chamado Balarama. Garga Muni disse: como sua família e a família dos Yados têm uma união e atração tão íntima, o nome dessa criança também será Sankarshana. Isto quer dizer que Garga Muni deu 3 nomes ao filho de Rohini: Balarama, Sankarshana e Baladeva. Mas teve o cuidado
de não revelar o fato de que Balarama também aparecera no ventre de Devaki e em seguida fora transferido para o ventre de Rohini. Krishna e Balarama são verdadeiros irmãos, sendo originalmente filhos de Devaki. Garga Muni então informou a Nanda Maharaj. Quanto ao outro menino, esta criança teve corpos de cores diferentes, em diferentes yugas, milênios. Primeiro, ele assumiu a cor branca, em seguida, assumiu a cor vermelha, depois a cor amarela, e agora assumiu a cor preta. Além disso, ele foi outrora filho de Vasudeva. Por isso seu nome deve ser tanto Vasudeva como Krishna. Alguns vão chamá-lo de Krishna e outros de Vasudeva. Mas deve saber de uma coisa: este filho tem tido muitíssimos outros nomes e atividades, devido a seus diferentes passatempos. Garga Muni insinuou a Nanda Maharaj que o filho dele também seria chamado Giridhari, por causa de seu passatempo incomum de levantar a colina de Govardhana. Como podia entender tudo, tanto no passado quanto no futuro, Garga Muni ainda disse: sei tudo sobre os nomes e as atividades dele, mas outros não sabem. Este menino dará muito prazer a todos os vaqueiros e vacas. Sendo muito popular em Vrindavana, ele será a causa de toda boa fortuna para vocês. Por causa dele, vocês vão superar toda a espécie de calamidades, apesar de tantos elementos opostos. Garga Muni continuou dizendo: meu querido rei de Vraja, em seus nascimentos anteriores, esta criança muitas vezes protegeu as pessoas justas das mãos de patifes e ladrões, sempre que havia lutas políticas. Seu filho é tão poderoso que qualquer pessoa que se tornar devoto dele nunca será perturbado por inimigos. Assim como os semideuses são sempre protegidos pelo Senhor Vishnu, os devotos de seu filho sempre serão protegidos por Narayana, a suprema personalidade de Deus. Esta criança crescerá em poder, beleza, opulência, em tudo, no mesmo nível de Narayana, a suprema personalidade de Deus. Por isso, eu o aconselho a que o proteja com muito cuidado, para que ele possa crescer sem perturbação. Em outras palavras, Garga Muni informou a Nanda Maharaj que por Nanda ser um grande devoto de Narayana, o Senhor Narayana lhe dera agora um filho igual a ele. Ao mesmo tempo, Garga Muni indicou que essa criança seria perturbada por muitos demônios, e por isso Nanda deveria ser cuidadoso e dar-lhe muita proteção. Dessa maneira, Garga Muni convenceu Nanda Maharaj de que o próprio Narayana se tornara seu filho. Descreveu de várias maneiras as qualidades transcendentais de seu filho. Depois de ter dado estas informações, Garga Muni regressou à sua casa. Nanda Maharaj começou a considerar-se a pessoa mais afortunada e ficou muito satisfeito de ter recebido assim esta bênção. Pouco tempo depois deste incidente, Balarama e Krishna começaram a engatinhar. Quando engatinhavam, eles davam satisfação às suas mães. Os sininhos amarrados em suas cinturas e tornozelos soavam fascinantes, e eles se movimentavam por ali com muita graça. Algumas vezes, iguais às crianças comuns,
eles assustavam-se com estranhos e corriam logo para a proteção de suas mães. Às vezes, caíam no barro e lama de Vrindavana e se aproximavam de suas mães, sujos de barro e açafrão da terra. Na verdade, as mães deles costumavam passar açafrão e polpa de sândalo em seus corpos, mas por engatinharem no barro lamacento, eles sujavam também seus corpos com barro. Logo que chegavam engatinhando até as suas mães, Yashoda e Rohini tomavam-nos em seus colos e, cobrindo-os com a parte inferior de seus sares, deixavam-nos mamar. Quando os bebês estavam mamando, as mães viam os pequenos dentes que estavam aparecendo. Assim se intensificava a alegria delas ao verem os filhos crescendo. Às vezes os bebês travessos iam até o estábulo e ficavam de pé ao se agarrarem no rabo de um bezerro. Perturbados, os bezerros logo começavam a correr de um lado para outro e arrastavam as crianças pelo barro e estrume de vaca. Vendo esta diversão, Yashoda e Rohini chamavam todas as suas amigas, as gopis. Ao verem estes passatempos infantis do Sr. Krishna, as gopis mergulhavam em bem-aventurança transcendental, e neste seu gozo elas riam bem alto. Krishna e Balarama eram tão inquietos que suas mães, Yashoda e Rohini, tentavam protegê-los de vacas, touros, macacos, água, fogo e aves, enquanto cumpriam seus deveres domésticos. Sempre cuidando de proteger seus filhos e de cumprir seus deveres, elas não tinham muito sossego. Muito depressa, Krishna e Balarama começaram a ficar de pé e andar um pouco. Quando Krishna e Balarama começaram a andar, outros amigos da mesma idade juntaram-se a eles e começaram a dar o maior prazer transcendental às gopis, especialmente a mãe Yashoda e Rohini. Todas as gopis amigas de Yashoda e Rohini sentiam prazer com as travessuras infantis de Krishna e Balarama em Vrindavana. Para gozar mais prazer transcendental, todas elas se reuniram e foram queixar-se à mãe Yashoda sobre os meninos inquietos. Quando Krishna estava sentado diante de mãe Yashoda, todas as gopis mais velhas começaram a dar queixa contra ele, de modo que Krishna pudesse ouvir. Elas diziam: "Querida Yashoda, por que você não controla seu travesso Krishna? Ele vem a nossas casas, com Balarama todas as manhãs e tardes. Soltam os bezerros antes da ordenha das vacas, e os bezerros bebem todo o leite. Então, quando vamos ordenhar as vacas, não encontramos leite, e voltamos com os baldes vazios. Se advertirmos Krishna e Balarama para não fazerem isso, eles simplesmente sorriem encantadoramente. Não podemos fazer nada. Também, Krishna e Balarama têm grande prazer em roubar nosso estoque de iogurte e manteiga, não importa onde os guardemos. Quando são surpreendidos roubando iogurte e manteiga, Krishna e Balarama dizem: "Por que vocês nos acusam de roubar? Pensam que há escassez de iogurte e manteiga em nossa casa?" Às vezes, eles roubam manteiga, iogurte e leite para dar aos macacos. Quando os macacos estão fartos e não querem mais, então estes meninos reclamam: "Estes leite, manteiga e iogurte não prestam, nem os macacos os querem." E quebram os potes e jogam-nos aqui e ali. Se guardamos nosso estoque de iogurte, manteiga e leite num lugar isolado e escuro, Krishna e Balarama encontram-no no escuro, graças à refulgência luminosa das joias e adornos de seus corpos.
Se por acaso não conseguem encontrar a manteiga e iogurte escondidos, eles vão até nossos bebês e beliscam seus corpos até que chorem e então vão embora. Se guardamos nosso estoque de manteiga e iogurte alto no teto e pendurado no balanço, fora do alcance deles, eles ainda assim dão um jeito de alcançá-lo, empilhando todo tipo de tábuas de madeira sobre o moedor. E se não conseguem alcançar, fazem um buraco no pote. Achamos, portanto, que vocês devem tirar todos os ornamentos de joias dos corpos de seus filhos. Ouvindo isto, Yashoda dizia: Muito bem, tirarei todas as joias de Krishna, para que ele não possa ver a manteiga escondida no escuro. Mas então as golpes diziam: Não, não faça isto. De que adiantará tirar as joias? Não sabemos que espécie de meninos são estes, pois mesmo sem ornamentos, eles difundem uma espécie de refulgência, que até no escuro podem ver tudo. Então mãe Yashoda disse: Muito bem, guardem sua manteiga e iogurte com cuidado, para que eles não possam alcançá-los. E em resposta a isso, as golpes diziam: Sim, fazemos isto mesmo. Mas como às vezes estamos ocupadas com o trabalho da casa, estes meninos danados entram em nossas casas de qualquer maneira e estragam tudo, não conseguindo às vezes roubar nossa manteiga e iogurte. Irritados, eles urinam no assoalho limpo e outras vezes cospem nele. Olha só seu filho agora. Ele está ouvindo esta queixa. O dia todo eles passam planejando como roubar nossa manteiga e iogurte. E agora estão sentados, como se fossem meninos muito bem comportados. Olha só a cara dele. Depois de ouvir todas as reclamações, mãe Yashoda pensou em castigar seu filho. Mas ao ver seu rosto de dar dó e com seu sorriso meigo, ela não o castigou. Certo dia, quando Krishna e Balarama estavam brincando com seus amigos, todos os meninos foram com Balarama contar à mãe Yashoda que Krishna tinha comido barro. Ouvindo isso, mãe Yashoda pegou a mão de Krishna e disse: Meu querido Krishna, por que você comeu barro num lugar solitário? Veja só, todos os seus amigos e até Balarama estão queixando-se de você. Com medo de sua mãe, Krishna respondeu: Minha querida mãe, todos estes meninos, inclusive Balarama, estão falando mentiras contra mim. Eu nunca comi barro. Meu irmão mais velho, Balarama, enquanto brincava comigo hoje, ficou zangado, e por isso juntou-se aos outros meninos para reclamar de mim. Todos se combinaram para reclamar. Assim você fica zangada e me castiga. Se você pensa que dizem a verdade, pode olhar dentro de minha boca e ver se comi barro ou não. Sua mãe respondeu: Está bem. Se de fato você não comeu barro, então é só abrir a boca que eu verei. Quando Krishna, a suprema personalidade de Deus, recebeu esta ordem de sua mãe, ele abriu sem demora a boca, como faria qualquer menino comum. Então mãe Yashoda viu dentro daquela boca toda a opulência da criação. Ela viu o espaço exterior inteiro, em todas as direções, montanhas, ilhas, oceanos, mares, planetas, ar, fogo, lua e estrelas. Junto com a lua e as estrelas, ela viu todos os elementos: água, céu, a extensa existência etérea, junto com o ego total e os produtos dos sentidos, e o controlador dos sentidos. Todos os semideuses, os objetos dos sentidos, como o som e o olfato, e as 3 qualidades da natureza material. Pôde também perceber que dentro de sua boca estavam todas as entidades vivas, o tempo eterno,
a natureza material, a natureza espiritual, a atividade, a consciência e as diferentes formas de toda a criação. Yashoda pôde encontrar, dentro da boca de seu filho, tudo o que é necessário para a manifestação cósmica. Ela também viu, dentro da boca de Krishna, a si mesma, tomando-o no colo e amamentando-o. Ao ver isto, ela ficou tomada de pavor e começou a perguntar-se se estava sonhando ou de fato vendo uma coisa extraordinária. Ela concluiu que ou estava sonhando ou vendo a ação da energia ilusória da Suprema Personalidade de Deus. Pensou que tinha ficado louca, mentalmente perturbada, ao ver todas aquelas coisas maravilhosas. Então pensou, pode ser algum poder místico cósmico que meu filho tem obtido, e por isso estou perplexa com o que vi dentro de sua boca. Que eu ofereça minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que está além da expressão da consciência, da mente, do trabalho e da especulação filosófica, e cujas diferentes energias produzem tudo o que é manifesto e imanifesto. Sob sua energia se concebem o eu corpóreo e as posses corporais. Então ela disse, que eu ofereça minhas respeitosas reverências àquele, sob cuja energia ilusória eu penso que Nanda Maharaj é meu marido e Krishna é meu filho, que todos os bens de Nanda Maharaj me pertencem e que todos os vaqueiros, homens e mulheres, são meus súditos. Todas estas ideias erradas devem-se à energia ilusória do Senhor Supremo. Então, que eu ore a Ele para que me proteja sempre. Enquanto Mãe Yashoda estava pensando dessa maneira altamente filosófica, o Sr. Krishna expandiu de novo sua energia interna, só para confundi-la com a afeição maternal. Mãe Yashoda esqueceu de imediato toda a especulação filosófica e aceitou Krishna como seu próprio filho. Ela pegou-o no colo e ficou cheia de afeição maternal. Então começou a pensar na Suprema Personalidade de Deus, como sendo seu próprio filho, aquele que é compreendido através dos processos de cultivar conhecimento dos Upanishads e do Vedanta Sutra, através da prática da yoga mística e do estudo da filosofia Sankhya. Com certeza, Mãe Yashoda havia praticado muitíssimas atividades piedosas e, como resultado, obteve a verdade absoluta, a Suprema Personalidade de Deus, como seu filho. Este filho que agora bebia o leite de seu peito. De forma análoga, Nanda Maharaj também deve ter executado muitos grandes sacrifícios e atividades piedosas, para que o Sr. Krishna se tornasse filho dele e o chamasse de pai. Mas é surpreendente que Vasudeva e Devaki não tivessem desfrutado a bem-aventurança transcendental dos passatempos infantis de Krishna, embora Krishna fosse seu verdadeiro filho. Os passatempos infantis de Krishna são glorificados até hoje por muitos sábios e pessoas santas, mas Vasudeva e Devaki não puderam gozar estes passatempos infantis pessoalmente. A razão disto é dada por Shukadev Goswami a Maharaj Parikshit, como segue. Quando o melhor dos Vasus, chamado Drona, e sua esposa Dhara receberam do Sr. Brahma a ordem de aumentar a descendência, eles lhe disseram: Querido pai, queremos sua bênção.
quando nascermos de novo no universo, possa o Supremo Senhor Krishna, em seu aspecto mais atraente, a infância, absorver toda a nossa atenção. Possam nossas relações com Krishna ser tão poderosas que apenas ouvindo as atividades da infância de Krishna, qualquer um atravesse com facilidade a ignorância dos nascimentos e mortes. O Sr. Brahma concordou em dar-lhes a bênção, e como resultado, o mesmo Drona apareceu como Nanda Maharaj em Vrindavana, e a mesma Dhara apareceu como mãe Yashoda, a esposa de Nanda Maharaj. Dessa maneira, Nanda Maharaj e sua esposa, mãe Yashoda, desenvolveram sua devoção pura pela suprema personalidade de Deus, tendo-o obtido como seu filho. E todas as golpes e vaqueiros que eram associados de Krishna desenvolveram naturalmente seus próprios diferentes sentimentos de amor por Krishna. Por isso, só para cumprir a bênção do Sr. Brahma, o Sr. Krishna apareceu junto com sua expansão plenária, Balarama, e realizou todos os tipos de passatempos infantis para aumentar o prazer transcendental de todos os residentes de Vrindavana. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 8 de Krishna, intitulado A Visão da Forma Universal.